Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Esse culto ele é denominado o culto da vitória. Eu quero dizer para você nessa noite que você já é vitorioso, meu amado irmão. Minha amada irmã, você já é vitoriosa só por estar neste lugar, só por estar buscando a presença de Deus, só de estar cultuando o nome do Senhor, você já é vitorioso. Aleluia. Eu vou aqui louvar o hino com os irmãos. Se o irmão quiser sentar, fiquem à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo és o Deus todo. Amém. É como a irmã diz, um ajudando o outro. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode aumentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos tentar botar no começo aqui. Aleluia. Aconteceu alguma coisa. Minha esposa me ajuda. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Você que sabe esse hino, você que sabe esse louvor, eu convido você a se levantar e adorar a Deus nesse momento. Ajuda, irmão. Nós estamos aqui juntos para adorar o Senhor. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Comece a adorar, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. A igreja. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz.
faz o melhor pelos seus. Acredito, com fé. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, com fé. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em mim viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, cremos na tua palavra, cremos no teu poder, Senhor. Já cremos, Senhor, que somos mais que vencedores, meu Pai, aleluia. Cremos, Senhor, que nesta noite, meu Deus, tu já estás operando um milagre. Cremos, meu Pai, que nesta noite, Senhor, não vamos sair daqui, meu Deus, da mesma forma que entramos, mas vamos sair daqui, Senhor, revestidos, Senhor, tratados, sarados, curados pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, confirma, meu Deus, sobre nós nesta noite a tua palavra, Senhor. Derrama no nosso meio, Senhor, o teu Santo Espírito, Pai, que todo mal, que tudo que é ruim, que tudo que não é de ti, Senhor, saia deste lugar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto os irmãos estão de pé, meus amados, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de 1 João, epístola de 1 João, né? E no capítulo 5, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler a palavra, meu amado. 1 João, capítulo 5, aleluia, do versículo 1 em diante. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém. A fé em Jesus Cristo e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue.
E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: Espírito, a água e o sangue. Estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus, seu Filho, testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem um testemunho, que a Deus não crê, mentiroso o fez, porque porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. Amém? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Pode tomar os assentos, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Culto de vitória, querido. Só que essa vitória não é a vitória ou igual a vitória que muitas vezes acontece no mundo. No mundo, a vitória, muitas vezes, aquele que quer chegar primeiro, quer se achar superior ao outro. Aquele que quer fazer um negócio e ter mais vantagens do que o outro se acha vitorioso. A vitória que a palavra nos ensina é uma vitória diferente. A vitória que a palavra nos ensina é aquele que está em Cristo. A Bíblia que vocês acabaram de ler comigo, aquele que está em Cristo, ele tem a vida eterna. Ele não está dizendo que você vai ter a vida eterna, ele está dizendo que você tem a vida eterna. Aleluia. A vitória do cristão é se alegrar quando o irmão recebe uma consagração. A vitória do cristão é saber que Cristo está na vida dele, é saber que Jesus está agindo na vida daquele irmão, e aquele irmão está louvando, aquele irmão está adorando, aquele irmão antes era perdido, sem rumo, sem direção, mas agora ele está na presença de Deus, está adorando o Senhor, e ele tem vida em Cristo Jesus, assim como você. A vitória do cristão não é ser melhor do que o outro, não é chegar primeiro que outro. A vitória do cristão é saber que faz parte de um corpo do qual ele tem vida. Aleluia, glória a Deus. E você tem vida, oh glória. Desde que eu cheguei nesse lugar, eu senti alegria, eu senti a presença de Deus. Eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou com meus coração feliz de ver cada irmãozinho, cada irmãzinha que vem à frente dar uma palavra, que vem à frente adorar. Quando o irmãozinho pegou esse teclado e começou ali tocar, eu já sentia a presença de Deus, já glorificava o nome do Senhor ali quieto, aleluia. Então você entendeu, meus irmãos? Com Cristo não há muitos, há um. Pois a igreja é o corpo de Cristo, aleluia. E quando um corpo, uma parte do corpo está sofrendo, todo o restante sofre, aleluia. E quando o corpo está feliz, quando algo do corpo está bem, todo o corpo se alegra, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. O Espírito Santo me leva a falar para você nessa noite, que talvez tenha sentido nos últimos dias, que está aí, que se acha que não é ninguém, que acha que não é nada, que acha que não tem um futuro, que acha que a sua vida não está boa. Eu quero dizer para você, meu amado, Jesus está na sua vida, Jesus está no controle, aleluia. E Jesus está dizendo que se você está nele, você tem a vida eterna. Jesus está dizendo que se você está nele, você já é mais que vencedor, aleluia. Glorifica o nome do Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Jesus, querido, Ele nos ama tanto, aleluia. Ele quer que todo o corpo esteja bem. Ele quer que a sua noiva, que a igreja de Cristo esteja feliz. Ele não quer que um se sinta melhor ou superior que o outro. Ele quer que todos se alegrem quando alguém está aqui fazendo a obra. Ele quer que vocês apoiem uns aos outros. Aquele irmãozinho que é convidado para trazer uma palavra, apoie, glorifique, ore pela vida dele, vibre com ele. Aleluia. Aquele irmãozinho que vem louvar, muitas vezes envergonhadinho, glorifica com ele, meus amados. Alegre-se com ele, pois essa é a vontade de Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em Hebreus, queridos, capítulo 12, vai dizer o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Eu quero que você preste atenção nisso, meus amados. Que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que isso quer nos dizer, meus amados? Que Deus nos propôs uma carreira. Que Deus nos dirigiu, que Deus nos mostrou, que Deus nos propôs algo. E como já foi dito aqui, não é vencedor, o povo de Deus não é vencedor aquele que chega primeiro, ou aquele que é melhor, ou aquele que é superior. É aquele que está disposto a aceitar a proposta de corrermos esta carreira. E nesta carreira, quando um está caindo, o outro levanta. Esta carreira, quando um está se sentindo mal, o outro ajuda. Esta é a vontade de Deus. E quando todos chegarmos diante da presença de Deus, quando todos chegarmos lá, nos alegraremos juntos, como um só corpo, na presença de Deus. Aleluia. Queridos, com Cristo é uma unidade. Com Cristo é um ajudando o outro. Com Cristo é um orando pelo outro. Fazendo a vontade de Deus. Porque esta é a proposta de Deus. Esta é a vontade de Deus. Que oremos uns pelos outros. Aleluia. Que nos alegremos uns pelos outros. E em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nada vai poder nos separar do amor de Deus. Aleluia. Muitas vezes, meus amados, o irmãozinho que está ao seu lado, muitas vezes o seu vizinho, muitas vezes um conhecido, um parente, está se sentindo ninguém. Eu falo isso porque eu já me senti assim. Eu achava que nada ia acontecer na minha vida. Eu achava que na situação em que eu estava, não ia ter jeito para mim. Eu caí numa situação tão difícil, meus amados, aonde meus filhos tomavam banho com uma água de rio fervida numa lata de tinta. Eu me sentia o mais miserável. E tudo que eu queria era uma palavra,
Tudo que eu queria era um abraço, tudo que eu queria era um apoio. E confesso aos irmãos que senti na pele, sim, que muitas vezes com esforço conseguimos ir ao culto. E a nossa alegria, hoje vamos ao culto. Era a nossa alegria. E às vezes chegava lá, via os filhos de alguns irmãozinhos que estavam arrumadinhos, recebiam oportunidade, recebiam chance. E meus filhinhos ficavam sentados lá e eu me perguntava, por que não chamaram meus filhos? Via uma irmã falar, via outra pregar, via outra louvar. E nós ficávamos no banco. E a gente se sentia triste por isso, porque a gente queria também participar, pastor. A gente queria também ser apoiado. Talvez não sabíamos nada, mas alguém podia vir, cara, nós vamos te ensinar. Você vai lá na frente e lê um versículo. E hoje, cada um que vier aqui na frente, às vezes, talvez erra a letra da música, ou sei lá, outra vez gagueje na hora de ler a palavra, mas eu vibro, eu me alegro, eu fico feliz, porque nós somos uma família. Eu quero que aquele irmão se sinta feliz, eu quero que aquele irmão se sinta alegre. Estou aqui hoje trazendo a palavra aos irmãos e quero que Deus me use para que vocês saiam daqui com o coração de vocês cheio de alegria. Eu estou aqui transmitindo, tentando transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Quer ver vocês felizes, quer ver vocês sair daqui bem. Às vezes, muitas vezes chega na igreja com aquela pergunta: o que vai ser de mim? O que eu sou? Tem gente que diz assim: nós não somos nada. Peraí, a Bíblia fala que nós não somos nada, que nós não temos vida, como nós lemos, se nós não estivermos em Cristo. Mas por estarmos em Cristo, somos alguma coisa. Somos filhos de Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo. Por estar em Cristo, a Bíblia vai falar em Apocalipse que nós nos formou reino e sacerdócio. Por estarmos em Cristo, somos chamados mais que vencedores. Aleluia. A palavra nos diz que há de recebermos uma coroa. Amém. Que devemos guardar. Por que guardar? Porque já recebemos esta coroa. Você está entendendo? Guarda a tua coroa, para que ninguém tome o que tu tens. Ou seja, você que aceitou Jesus, você que está se sentindo triste, você que está se sentindo chateado, talvez se sentindo menorzinho de todos, o mais humilde de todos, eu quero dizer para você que Jesus já te coroou. Jesus já te coroou, aleluia. Porque Ele diz: guarda a tua coroa. Você já foi coroado, amado. Aleluia. Esse é o amor de Cristo. Essa é a vitória. Eu poderia estar aqui pregando por outras coisas, por bem materiais, mas eu estou tentando, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, mostrar. Talvez você esteja com as vistas escuras, talvez você esteja com a visão embaçada e você ainda não entendeu o que Jesus fez na tua vida. Talvez você não entendeu a transformação que Jesus está fazendo na minha e na sua vida. Jesus mudou a tua história e a minha história de uma forma que nunca mais vai ser a mesma. Sabe, os momentos que pensamos em desistir, os momentos que somos afrontados, os momentos que nos sentimos tristes, chateados, os menores, Jesus está conosco. E a gente, por mais que queiramos abandonar, chutar o balde, não conseguimos. Sabe por quê?
Porque Cristo está entranhado, Cristo está envolvido, Cristo está em nós. Nós somos diferentes. Você entendeu isso? Você é diferente. Você que se sente o menor, você tem Jesus na sua vida. E por ter Jesus, você tem vida. Você é mais que vencedor, entenda isso. Eu sei que momentos difíceis chegam. Eu sei que por lutas passamos. Mas entenda, Jesus está em você. Jesus está em mim. E jamais seremos o mesmo. Aleluia. Pois Cristo mudou a nossa vida. As histórias que lemos na palavra de Deus, as histórias que ouvimos de curas, de milagres, histórias como a viúva que ia conduzindo o seu filho para ser sepultado, triste, chorando. A história era de tristeza, a história era de dor, a história era de perda. Mas quando Jesus entrou na história, tudo mudou. Aonde havia choro, agora haveria talvez choro de alegria. Onde tinha choro de tristeza, houve choro de alegria. Aonde havia dor, houve consolo, houve restauração, houve cura. Quando aquela viúva caminhava em direção a sepultar o seu filho, ela pensava: agora não tem mais jeito não, tudo se acabou, tudo mudou, estou só. E aí Jesus muda a história. E foi isso que Jesus fez na minha e na sua vida. Talvez ficamos nervosos muitas vezes, ficamos aborrecidos, chateados, bravos. Mas eu digo uma coisa: que ficar bravo fica, mas é na presença de Deus. Quer sofrer, quer chorar, quer espernear, faça isso na presença de Deus. Não larga esse teu Deus, não larga esse Jesus que deu a vida por ti. Porque sem Ele nós éramos mortos, sem Ele não tínhamos vidas, sem Ele não éramos nada. Mas pelo amor do Pai que entregou o Filho, hoje somos algo. Hoje somos chamados filho de Deus. Aleluia. Chore, brigue, esperneie, corra, sapateie, faça o que quiser, mas na presença de Deus. Porque a hora que você parar de espernear, a hora que você parar de sapatear, a hora que você parar de ficar zangado, aí Deus entra e fala contigo: eu amo você, eu entrei na tua vida para mudar a tua história. E isso que está acontecendo contigo faz parte da mudança, faz parte do processo, faz parte da cura, faz parte da carreira que eu te propus. Então corra, filho, corra com perseverança. Corra quando está bravo, corra quando está triste, corra quando as coisas estão difíceis. Mas não pare de correr em direção ao teu alvo. Pois a carreira que eu te propus não é fácil. A carreira que eu te propus tem obstáculos, tem espinhos no caminho, sim. Mas a tua vida eterna é garantida. E você entoará o louvor, e junto com os anjos vão dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sabe que você não vai esquecer, não. Você não vai esquecer do teu sofrimento. Você não vai esquecer da tua luta. Você não vai esquecer os momentos em que Jesus te levantou. Não desista. Não abandone a carreira.
Aleluia. Glória a Deus. Ah, eu sei que tem oração. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Vale a pena. Vale a pena, irmão. Mesmo em meio à dor, sim. Vale a pena. Mesmo em meio à luta, continuar a jornada. Vale a pena. Porque quando ninguém pode consolar o teu coração, ninguém vai entender você, Jesus fala contigo. O Espírito Santo te consola. Vale a pena. Eu olho para trás e lembro dos buracos que Jesus me tirou, dos lamaçais que Jesus me tirou. Eu me lembro das situações em que eu passei. E hoje eu oro. E eu não preciso pedir nada. Mas olha assim, como é que o irmão tem um carrinho, tem a casa. Vou contar um testemunho. Eu não peço nada material para Jesus. E Ele me abençoa. Esse dia minha geladeira queimou. Por que estragou a geladeira? Eu vou ligar para os meus amigos, liguei para o meu patrão. E disse: você não conhece uma pessoa que trabalha com geladeira, que a minha estragou? Aí o meu patrão disse: você está sem geladeira? Não, trabalhar. Estou lá trabalhando em cima do telhado, embaixo do sol quente, suando. Aí a minha esposa liga e disse: olha quem está aqui, ó. E quem está aí? O teu chefe. O teu chefe está aí. Olha o que ele trouxe aqui. Ele foi na loja, comprou uma geladeira duplex, dessas grandes, botou lá na minha cozinha. Eu digo: cara, eu não posso pagar não, você não me deve nada. Eu não peço nada financeiro para Jesus. Há um erro muito grande, meus amados. Há um erro muito grande. Muitas pessoas estão correndo atrás de bênçãos, de vitória financeira. Muitas pessoas estão correndo atrás de coisas que não deveriam correr. E quanto mais corre atrás, mais longe fica. Quanto mais corre atrás, mais longe fica. O que Deus quer que eu e você venhamos é buscar a sua presença. Venhamos é buscar a comunhão com Ele. Venhamos é nos consertar dos nossos erros. Venhamos estar felizes quando estamos na igreja. Quando vibramos quando o irmão está na igreja. Festejar, se alegrar, louvar o nome do Senhor. E aí ele vai olhar e vai dizer assim: meu filho está precisando de uma geladeira, eu vou dar para ele. Meu filho está precisando de um carro, eu vou dar para ele. Meu filho está precisando de uma casa, eu vou dar para ele. Ele nem pediu, mas eu sei que ele precisa, eu vou dar. Temos que entender o reino de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Culto de vitória. Você é vitorioso. Você entendeu isso? Você entendeu, pastor? Você entendeu, irmão? Você entendeu? Você é vitorioso. Você é vencedor. Jovem, você que está aí no canto, cabeça baixada. Você que está aí, você é vencedor. Jesus tem planos para a tua vida. E os planos dele são os maiores. Tu nem imagina. Tu nem imagina os sonhos de Deus na tua vida, meu filho. Tu nem imagina.
Jesus tem planos maravilhosos na tua vida, mas te afasta de pessoas ruins, te afasta de pessoas que não vão te levar a lugar nenhum, porque Deus tem algo tremendo para ti. Te apega com Deus, querido. Aleluia. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Jesus ama você, aleluia. Quero convidar você, aleluia, a se levantar em oração. Aleluia. Vamos orar juntos, como um povo. Eu gostaria que você orasse por um irmão. Irmã, ore por uma irmã. Aleluia. Eu vou orar aqui. Pastor, ora por alguém. O irmão ora por outro irmão. Aleluia. Comece a fazer uma lista de pessoas para orar por elas. Aleluia. Comece a pedir a Deus, para Deus abençoar, para Deus curar, para Deus mudar a vida dela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Querido Pai, estou feliz, Senhor, porque Tu fizeste neste lugar. Sou grato, meu Deus, por sermos chamados Teus filhos. Somos gratos, meu Pai, por termos essa oportunidade de estarmos aqui como um corpo, Senhor, compartilhando na adoração a Ti, vivendo na Tua presença, abençoando um ao outro, Senhor. E somos gratos, Senhor, porque nos chamaste, Senhor, para esta obra, Senhor. Nos chamaste, Senhor, para abençoar vidas. Confiastes a nós a Tua palavra. Confiastes a nós os dons para abençoar, para a edificação da Tua igreja. Declare com a bênção, Senhor, desses dons, que eu levanto as minhas mãos. Irmão, levanta a tua mão em nome de Jesus. Levanta a tua mão aí, querido. Levanta a tua mão aí, aleluia. Aleluia. E que essa gratidão, Senhor, levantamos as nossas mãos e declaramos: Tu és Rei sobre as nossas vidas. Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Muda, transforma, Senhor. Corrige a nossa história, Senhor. Prepara, Senhor, os nossos caminhos, Senhor. Prepara as pessoas para que possamos falar do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Usa nesse momento as nossas mãos para abençoar, Senhor. Derrama a cura, derrama a transformação, derrama a libertação, derrama dons espirituais, derrama a Tua bênção sobre a Tua igreja, Senhor. Vai abençoando, Pai, nós te pedimos, aleluia, glória a Deus, aquele que chegou aqui enfermo, Senhor. Oh Deus, do Teu alto Espírito, Senhor, determina cura, Senhor, sobre essa vida nesta noite, e que ela possa saltar, que ela possa se alegrar, junto com os irmãos, por ter recebido a cura que vem de Ti, Senhor. Aleluia. Visita o lar deste irmão, Senhor. Visita o lar desta irmã, Senhor, que tem passado por dificuldades, que tem passado por problemas. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo mal, toda obra demoníaca, toda obra de Satanás, todo trabalho de magia, bruxaria, feitiçaria, magia negra, palavra de maldição que foi lançada no passado ou no presente, todo ódio, tudo que é ruim, toda maldade, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer aqui um apelo, querido. Aleluia, glória a Deus. Você que já tem compreensão